Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao iBusiness Cast. Hoje no programa, no nosso novo episódio, episódio número 5, nós vamos falar sobre a liderança de hoje no futuro. Alonso Garrote, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Tudo em ordem, estamos bem, graças a Deus. Não é? Nessa época aí de enclausuramento, nós precisamos estar muito bem, principalmente mentalmente. E o líder, né? O líder do futuro é um líder, é uma pessoa, uma figura que vai precisar manter essa homeostase, esse equilíbrio mental, hoje já, mas pensando no futuro. Então, nós vamos falar exatamente das características, né? Eu tenho deixar aí também uma dica no final de como que você pode começar a trabalhar esse desenvolvimento da sua autoliderança. Maravilha. E hoje mais do que nunca, né, Alonso? O momento que a gente está vivendo, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravação desse podcast, do videocast, de que por conta do momento absolutamente atípico, né, a gente tem que despertar dentro, né, da gente e ver na sociedade, nas empresas, nos negócios como um todo, essas lideranças despertarem, porque são nos momentos de crise que surgem essas pessoas iluminadas, digamos assim. Verdade. E são pessoas iluminadas mesmo. Você falou muito bem. Eu trabalho já com liderança há algum tempo, fazendo programas de educação continuada para líderes, e essa é uma palavra que define muito esse líder do futuro, né? Ele terá que ser um iluminado, uma pessoa que possa, que se domina, o autodomínio, o autoconhecimento, ele precisa, né, o autocontrole, a automotivação, autoempatia, ele vai precisar ser uma figura muito voltada, né? E veja que não é só no futuro, é hoje, gente. Nós estamos vivendo tempos avassaladores do ponto de vista de relações humanas. E é preciso ter alguém que coloque os pingos nos is. É exatamente dessa maneira. Eu penso que, nas horas difíceis, todo mundo fala isso, e o estoicismo mesmo fala muito isso na filosofia. Eles comentam muito que é nessa questão, quando nas dificuldades nós crescemos. Então, nós precisamos crescer agora, não é numa dificuldade momentânea. Ela já fez aniversário, nós estamos no ano de 2021, não é? No fundo, nós estamos em 2020, o modelo 2021, né? Vamos dizer assim, um modelo atualizado e intensificado. Então, é uma versão nova do 2020 e está persistindo muito, né, Alexandre? Geralmente, as situações de grande pressão, situações contrárias à ordem vivente, elas acabam não demorando muito. Mas essa pandemia está nos estressando, nos estafando de tal forma que realmente preocupa, né? E nós temos que começar a liderar a nossa vida inicialmente, né? A nossa autoliderança, para sermos esse líder de hoje, lá no futuro. Eu penso Exatamente. muito... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu estou comentando que isso envolve o âmbito governamental, municipal, na sua sociedade, na sua cidade, no seu bairro, na sua família. A gente está vendo aí grandes problemas e conflitos internos, porque, como você disse, é um momento de estresse. E quando a gente está inserido num ambiente estressado, falta de recurso, insegurança, as pessoas estão enclausuradas, as crianças estão em casa, né? Somente nesse momento de fechou as escolas, elas abriram e depois de 2, 3 semanas novamente o fechamento. E aí os pais ficam assim numa pressão absurda com os seus familiares, os seus pais, né? Com as crianças, com esposa, marido. Olha que momento e a questão econômica. Temos que trabalhar, temos que produzir, temos que entregar valor, temos que negociar com o cliente e tá bem. Então, assim, esse é um desafio para todo mundo, não é só para quem nos ouve, quem nos assiste, é para você, para mim, é para todo mundo que tá acompanhando o nosso trabalho. E não é só o Brasil também, não é mundo. Não, não. Então, Escala hoje global.
Eu entendo que na hora que fomos vacinados e estivermos já dentro de um outro patamar, não é? Não para retomar a rotina anterior, porque acho que aquela rotina nossa anteriormente não vai existir mais, na minha perspectiva. Mas eu digo que daqui a pouco, a hora que a gente estiver melhor, a gente vai saber quem é, né, o líder, né, aquele líder que conseguiu suplantar as adversidades desse momento. Sabe? E eu vejo muito, fico muito preocupado, né, lendo, a gente lê as notícias e verifica, não é, principalmente não só lendo as notícias, mas de pessoas que a gente tem contato que estão em dificuldades de não ter alimento em casa, Pois não é? E pois acabam é. o quê? Acabam saindo para a rua para trabalhar, arrumar um bico, alguma coisa para ganhar um dinheiro para comprar uma comida. Quer dizer, estão enfrentando a Covid de peito aberto, sem vacina. Então, é uma coisa assim que preocupa muito. Né? Então, o líder, eu penso que no momento de grande tensão, de grande sufoco, não é? De pressão mesmo, ele precisa ter aquilo que está definido no artigo do Goleman, do Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional, que ele comenta, né, o que define um líder. Né? Então, a tal da inteligência emocional. Como é que você vai trabalhar esse momento? Você tem que se manter inteiro. E como você se manter inteiro nesse momento, não é? Onde você está trabalhando, relacionando-se com a sua esposa, com o seu, né, no caso meu aqui, que eu moro com meus sogros moram comigo, então com eles, eu fico com o meu filho, com a escola do meu filho, com o meu trabalho, o trabalho da minha esposa, é tudo no mesmo ambiente. Você acaba, mesmo tendo escritórios, você tem que pegar e trabalhar tudo isso. Então, como é que você vai fazer esse mosaico? Não é? É exatamente aí que entra a inteligência emocional. Né? E entra aquilo que eu comentei no começo, quando a gente estava falando de autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia, a destreza social, não é? A comunicação não violenta, sabe? Essas coisas mexem com o líder nesses momentos. Pressionado por resultados, ele precisa dar resultados. Como é que você vai resultados numa época dessa? Não é? Imagina o que nós estamos passando. Eu penso que o mundo, né, os países, os G20, por exemplo, poderia formar um grupo só para se ajudar, né, no sentido de poder sair desse momento. Isso aí vamos dizer assim, é uma fala. Se a gente não consegue, Alô, se a gente não consegue fazer uma união entre governo federal, governo estadual, municipal, judiciário, legislativo, dentro do nosso É, próprio país, você imagina tentar colocar isso numa escala. Infelizmente, estamos com uma carência brutal. Eu não gosto de falar de política, eu tenho certeza que você também não. não, não, Mas eu também é não. uma carência, temos uma carência de líderes, uma carência de pessoas que realmente possam agrupar, entender a situação e tratar o momento com honra, porque a gente tem que tratar com honra, o sofrimento também tem que tratar com honra. A gente tem que Isso. olhar o momento e falar, olha, tá certo, é grave, gravíssimo, mas temos que Isso. ter honra, calma, parcimônia, não passar desespero, não divulgar notícias que vão assim assustar as pessoas. Elas têm que estar assustadas pela própria inteligência, pela posição, pelo momento que a gente está vivendo e pela informação. Mas a gente não precisa mais torturar a sociedade, percebe o que eu quero dizer? A sociedade não Não, sem precisa, já está dúvida. sendo torturada Já, automaticamente, entende? já. E o Ela já líder está. pode amenizar tudo isso, Alexandre. O Exato, líder ele deve pode amenizar e amenizar. não botar a gasolina, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, essa forma de liderar é a forma de liderar do futuro. Vai continuar, as dificuldades vão continuar, e o líder precisará ter esse termômetro para dizer o seguinte: não, aqui nós vamos atuar assim, assado, sabe? Controlar. Quando alguém estiver se desesperando, você acalmar esse alguém com base real, não é? Com base em fatos. Eu vejo que a principal característica do líder do futuro
tirando a parte técnica da área onde ele atua, etc., etc., que isso é imprescindível, é os soft skills, não é? Falando de inteligência emocional, falando de aprendizagem fácil. Ele é uma pessoa up to date, ele vai ter que se manter atualizado em todos os aspectos de uma liderança. Não é? Podemos falar do relacionamento interpessoal. Como? Né? Tem que ter um puta de um relacionamento interpessoal. É na motivação e energização da equipe que ele tem que motivar e energizar. Comunicação. Aí, como é que ele vai motivar e energizar as pessoas? Tem que ter foco em resultados, precisa dar resultados, ninguém sobrevive sem isso, e também trabalho em equipe. Né? Como é que ele vai conseguir foco em resultados? Resultados se não tiver trabalho em equipe, com feedbacks, não é? Fazer uma delegação da forma como deve ser feita. E isso tudo é papel do líder. Olha quanta coisa. Habilidades cognitivas. Pô, nem fale disso. Não é? O microlearning, né? O Learning Experience Platform, o LXP, que é uma das, vamos dizer assim, plataformas de ensino que acaba se tornando personalizado. Então, o autodidatismo vai entrar com tudo. Então, ele vai precisar orientar a equipe dele para isso. Não é? E a questão da gamificação, que é uma forma de você praticar o conceito. Então, a gamificação é uma tendência, não é nem tendência mais, né, Alexandre? Você não é uma tendência, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, quando eu fazia engenharia, na engenharia de produção, nós tivemos o business game. Já daquela época, business game, lembra disso? Não, claro, né? Com bem baixa tecnologia, né? Nada comparado com o que a gente pode desenvolver hoje, mas a gente já tinha um business game, entendeu? Que era um simulado de situações que você poderia ser colocado dentro de uma empresa e como você poderia sair dela, né? Agora, tudo isso alinhado, né? Esses aspectos que você comentou muito bem com relação aos soft skills das pessoas que a gente tem que... Não dá para parar, né? Isso é uma coisa que cada vez mais vai ser preciso, principalmente, né, no ambiente VUCA e BANI, né? Já falamos sobre isso no último podcast, e o líder, ele está inserido nesse ambiente, né? Então, além de toda a dificuldade que ele passa também com pessoa física, vamos dizer assim, mas ele está inserido no ambiente, no contexto VUCA, BANI, certo? Num momento de transformação, assim, inigualável, quando a gente compara com relação ao histórico, né? O que a gente tem no mercado, questões voltadas para o business agility. Então, o líder, o que eu vejo, assim, o líder do futuro é um cara de hoje, né? De hoje, esse é o nosso tempo de hoje. E para o futuro, né? E no futuro, ele é cada vez mais um Superman. Superman. E não vai ter, nós não teremos, né, vamos dizer assim, muitos trabalhando em cima de como mostrar esse superpoder, o líder. No fundo, não é nem isso, porque é um ser humano, não é a questão de abraçar a liderança por desejo, não é por posição. Então, não é a questão, eu quero ser líder para aumentar o meu salário. Não. O dominar, né? O ter poder. Exatamente. Né? Então, nós falamos de uma das competências, são 5 que eles comentam, né, do superpoder, né, do super-homem, Superman, não é? A primeira, você sabe qual é, que nós falamos na semana passada, não é? A tal da resiliência. Quem aguenta mais bucha? A verdade é essa. Você tem que aguentar bucha. Se você não tiver essa capacitação para lidar com seus problemas, eu sinto muito. Né? Tem que se adaptar à mudança, superar obstáculos, gerenciar a pressão de situações adversas. Tudo isso é resiliência, Alexandre. E depois vem iniciativa, tem que ter atitude, não é? Produtividade, olha só, né? Quem consegue fazer 24 horas se transformar em 48 horas. A verdade é essa. Hoje, o que está acontecendo? Você vai dar aulas hoje até 22h40, vai ter que sair do seu escritório, ir para a sua casa, tem que se adaptar. Só que não é 22h40, termina a aula, você está na cama. Não, sabe? Até você desacelerar, até você ir descansar, você já meia-noite, olha lá, né? Comer alguma coisa, sei lá, vai por aí. Então,
O 4 é coragem. A gente pode até falar cada uma desses pontos aí nos nossos iBusiness Cast, mas é aquela história. E se tiver medo, né? Vai com medo mesmo. Então, é coragem, é exatamente o Coragem de conceito de coragem. enfrentar, de não E ser tem que julgado, ter, não ó, se sentir julgado. e tem que ter o mimo, o auto-mimo, que eles chamam de autocompaixão. Então, essa Autocompaixão. autocompaixão, ter empatia consigo mesmo. É desafiador, mas é necessário você ser genuinamente, né, em busca da felicidade, ser feliz, entendendo que feliz não é toda a tua vida. São momentos que você vive que você está em equilíbrio, físico e mental, de relacionamento, de conversa, de tudo. Quando você sai desse equilíbrio, você tem que saber como lidar para retomar esse equilíbrio. No fundo, eu estava ouvindo esses dias uma discussão de uma coach e um consultor que atua na área de liderança. Se fala muito do líder coach, treinamentos aí para líder coach e tudo mais. E aí a coach perguntou para o consultor se todos serão líderes coach no futuro. O que você acha, Alexandre? Não, eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas têm uma aptidão natural e elas podem se desenvolver ainda mais com preparação, treinamento, estudo, leitura, prática, com uma série de outros métodos, né? Principalmente métodos, processos. Mas no momento difícil, no momento grave, surgem apenas aquelas pessoas diferenciadas, né? Porque é aquela história assim, né? No fundo, a gente começa a trabalhar, nós começamos como consultores a trabalhar no desenvolvimento de liderança, querendo ter líderes top. Mas nem todos serão top. Não dá para ser top todo mundo, não é? O Peter Drucker tem no livro, eu estou vendo até os Desafios da Liderança, esse livro do Peter Drucker, recente que eu adquiri, estava falando o seguinte: um executivo eficaz não precisa ser um líder no sentido mais comumente usado do termo. E ele cita aqui, Harry Truman, por exemplo, não tinha um pingo de carisma, mas está entre os CEOs mais eficazes da história dos Estados Unidos. Então, o que ele fez, no fundo? Vamos lá, ele se adaptou ao tempo em que ele estava na liderança. Então, o líder precisará se adaptar a esse momento. Então, qual é o líder de hoje no futuro? Não é? É um líder, né, que é, como você falou, um Superman. No fundo, ele vai procurar, né, vai desenvolver-se para atingir esse patamar. Mas, certamente, ele vai continuar a vida toda. E eu vejo o seguinte, além da, lógico, a questão que tá na moda, vai falar o líder servidor, tal, esse tipo de coisa, né? O que é muito raro, né? Se você pegar para ver mesmo, pessoas que falam isso, não, mas você vê no mercado, são muito raros os líderes servidores. Na verdade, o que acontece é que grande parte das pessoas acaba agarrando o poder e busca o poder e pelo dinheiro e pela situação rápida. Ninguém quer servir ninguém, né? Essa é a grande verdade. Mas às vezes acontece. E se você, o que eu reconheço assim muito como líder, talvez eu até iria contribuir um pouquinho com essa lista que você comentou, é transparência. Transparência, né? Criação de uma infraestrutura propícia para a mudança, o que é muito difícil isso também acontecer nas empresas. O que vem acontecendo é que as empresas estão engessadas e tentando mudar, mas o ambiente deve ser favorável para a mudança. Entender, a empresa inteira deve estar preparada para a mudança, porque ela é inevitável e ela vai acontecer sem... não tem o que se faça, né? Porque esse é o VUCA e o BANI, que a gente estava conversando na semana passada. Então, o verdadeiro líder é aquele que consegue preparar a empresa para ser flexível, para gerenciar a mudança, está totalmente adaptado às intempéries e os acontecimentos que virão no mercado, nos produtos, né, nas relações comerciais, humanas, etc. Essa parece assim uma coisa que tem que estar na mente dos executivos, dos líderes,
né, dos donos de empresa, acionistas, porque é uma realidade, né? Sem dúvida alguma. Me parece muito lógico, não é? É muito lógico numa sequência de pensamento, porque, no fundo, o líder ele vai precisar conduzir a equipe dele. Imagine o presidente de uma empresa, vai precisar conduzir a empresa dele para esses tempos chamamos de futuro, né? Nós temos o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem é passado, o hoje é presente, o amanhã é futuro. Então, nós estamos falando que como nós somos líderes hoje e como podemos sermos líderes, né, amanhã. É esse o que é a nossa conversa aqui. E a liderança, ela é uma grande incógnita, não é? Porque, no fundo, o que nós... Como ser um líder? Tem tantas, mas tantas receitas, meu amigo. Eu falei das quatro competências de um grande líder, do Stephen Covey. Quando você fala de relacionamento interpessoal, motivação e energização de pessoas, falamos de foco em resultados, trabalho em equipe. São quatro. Tem mais do que isso. Então, dentro desse contexto, isso na visão do Covey, eu gosto muito, que é uma visão go straight to the point, sabe? É direto ao ponto. Eu vejo que o líder ele precisa disso para poder ter resultados. Não adianta ele ser aquela questão líder bonzinho, aquele deixa fazer. Não, você tem que ter o controle do seu negócio, do seu ambiente. E é por isso que fala o próprio Peter Drucker, né, deixou um legado fantástico na gestão de liderança também, né, ele fala disso. Não precisa ser um líder. Agora, o que é um líder? Tem que desmistificar um pouquinho, desmitificar um pouquinho essa questão de que o líder é uma pessoa, como você me comentou, um Superman. Não é um Superman. Ele é um ser humano que está aprendendo, não é o quê? A se adaptar a um cenário novo, diferente, e que está conduzindo outras pessoas para essa mesma aprendizagem. É o lifelong learning, não é? Que nós comentamos aí. É aprendizado para a vida, você tem que saber como aprender. Esse é o grande líder. Ele lidera, é muito fácil falar, não é? É difícil fazer. Por isso que a gamificação está tomando corpo. Montando um curso, por exemplo, de liderança, onde curso, um ensinamento de liderança, onde você possa gamificar as atitudes que um líder deve ter, imagina, é uma coisa, não é? Por isso que já existe por aí isso. Existem alguns grandes consultores que já trabalham essa gamificação e liderança há algum tempo, com imersão, fica uma semana aí, ficava, né? Agora não dá mais. Mas fica uma semana online, né? Uma semana online, já pensou um negócio desse? Mas, enfim, cara, eu penso muito, né, que nós devemos ter uma linha de conduta para buscar a liderança, seja de qual autor for, porque todos são pesquisadores, são muito bons, não é? Eu gosto do Stephen Covey, mas eu leio Drucker, você pega aí o Ram Charan, que escreveu lá o Pipeline da Liderança, que uma coisa é você ser líder de você primeiro, né? Depois você vai líder de outras pessoas, depois líder de outras pessoas. Aí você vai subindo, líder de outras pessoas. Então, aí tem o pipeline até chegar, né, quando você é o CEO, que você é um líder máximo, aí, né, líder de líderes. Exatamente, eu gosto da abordagem do Ram Charan eu penso que é assim que deve ser feito. E o grande ponto... Aliás, eu vejo alguns CEOs que sofrem do isolamento, né? Então, como é que você consegue ser líder sozinho? Isso não existe, né? Não, a decisão é solo. A decisão é solo, porque no ato que você está ali para decidir alguma coisa, você já deve ter ouvido a sua equipe, seu staff, não é? Para que você possa tomar a melhor decisão, mas a decisão é sua. Esse é a grande tarefa de um líder na tomada
tomar a decisão. Então, ele precisa saber como é que ele gosta de tomar decisão, tem que se conhecer o próprio estilo de comportamento que ele tem. Tem aqueles que tomam a decisão assim, outros querem todos os dados, outros analisam profundamente. Então, assim, como é o seu? Como é o seu? Essa a pergunta, viu, Alexandre? Porque, no fundo, é uma atividade solo. E é uma atividade que você tem que ser automotivado o tempo todo. Não esperar. Tem muitos líderes que chegam a mim e dizem: Garrote, a diretoria, o meu diretor não me dá feedback. E o cara é subordinado, é gerente sênior, subordinado à diretoria. Ou mesmo diretor que chega e fala: feedback com o presidente, esquece. Então, você entra num ponto que fala: caramba, então eu tenho que ser automotivado. Eu tenho que estar motivado para motivar as pessoas. Aí vem aquelas determinações da presidência, etc., mudanças, num tempo como esse, principalmente, e você tem que amenizar isso na passagem para o grupo. Amenizar de uma forma real, não é ficcionar, fazer ficção daquilo, não, fazer de conta. Não é fazer de conta, é você chegar e mostrar a realidade tal qual ela é. Mas de uma forma que privilegie, a união da equipe, o teamwork, para que você possa continuar tendo trabalho em equipe, possa foco em resultados, equipe motivada e o relacionamento perfeito entre elas, entre a própria equipe. Então, eu vejo muito por aí. A dica que eu deixo é assim: procure, leia Peter Drucker, Ram Charan, Stephen Covey, para que você possa fazer uma conclusão. Qual é o tipo de liderança que você quer seguir? No final das contas, cada um tem que achar o seu caminho. Né? Cada um tem que achar. O líder, ele é... Você falou uma coisa, é a autoaprendizagem. Não adianta você esperar que outro chegue e mostre... A fórmula mágica... Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Existe o tete-a-tete, hoje é o computer to computer, né? Não é mais o tete-a-tete. Mas, no fundo, nós estamos num momento em que precisamos, de uma forma intensa, olhar as pessoas. Como liderar online? Como é que é? Então, hoje, o líder que quer ter controle sobre o comportamento, que já é um erro, esquece, você não vai ter controle sobre o comportamento do seu liderado. Você vai trabalhar com ele resultados, vai trabalhar com ele feedbacks de outros, dos clientes internos e externos, que seja, mas é esse o seu ponto. Então, a forma de liderar, ela muda, e mudou. E daqui para frente vai continuar sendo assim. Olhando para um pontinho verde de uma câmera. Exatamente. Lógico, existem técnicas e métodos para você fazer follow-up em cima de colaboradores, locais para fazer, sei lá, online, fazer design thinking, fazer processos de ideação, né? Mas... Isso. E é exatamente esse ponto, Alexandre, que eu queria que você falasse um pouquinho, porque o líder entender de gestão de projetos é um negócio mais primordial, meu amigo. Se você não tiver esses, você citou algumas aí, o Design Thinking, Scrum e outras metodologias ágeis. OKR, então você nem me fale um negócio desse. Que é um derivado do Management by Objectives do próprio Peter Drucker. Né? Sim, do Drucker. Então você começa a ver que se você vai num autodidatismo, você consegue melhorar a sua liderança. Claro que o dia a dia não espera, então você tem que ser bem ágil. Isso, é verdade. É verdade. Não para nunca, né? A gente não consegue congelar o relógio e falar, vamos parar um pouquinho para eu estudar, me preparar para o desafio, né? Não dá, né? Eu penso muito assim, exato, desculpe, eu acabei cortando você, mas assim, a formação de líderes ágeis. Fala de metodologias ágeis na liderança. Eu falo líderes ágeis, porque o que importa é o líder ter esse mindset de desenvolvimento, mindset
ágil, que não fica, não é fixo, ele não se prende a dogmas, paradigmas, né? Pode até tê-los, mas ele não se prende. Mas ele dissemina dentro da empresa a cultura da mudança, que eu falei, ele traz a estrutura, ele deixa a empresa preparada para a mudança constante. Acho que esse é o maior desafio, né, de hoje em dia, né? Eu estou tocando, por exemplo, um projeto de consultoria para implantação de sistematização de processos e projetos para uma empresa essa semana. Estou começando um novo projeto. E esse é um desafio. Você não está engessando a empresa, você está criando frameworks administráveis para permitir que as pessoas possam trabalhar de uma forma, como pode ser, empírica, evolutiva, transparente, etc. E remota. Esse aqui é o ponto, entendeu? Além de ser um desafio se estivermos num ambiente presencial, estar num ambiente remoto ainda complica um pouco mais. Então, esse tipo de trabalho favorece ao gestor de projetos, ao líder da empresa, né, a gestão da empresa como um todo, mas não no sentido de amarrar, esse não é o objetivo. O objetivo é, ao menos, criar processos, sistematização de processos, de tomadas de decisão, de execução de atividades, de planejamento, etc. Caso contrário, a gente vive num caos, e no caos não sai nada, né? Nada de bom, pelo menos. Não, nada. Eu estou pensando muito. Eu estou atualizando aí todos os meus conceitos de liderança. Isso que eu estou falando aqui, eu estou fazendo, no sentido de poder passar isso para as empresas, né? Para profissionais que se interessam. E um dos módulos, são vários módulos, um dos módulos é a gestão de projetos. A gestão de projetos, né? São as metodologias ágeis, como que se trabalha com isso. Claro que, se quiser entrar no detalhe, é óbvio que vai demandar mais tempo, mas a ideia é exatamente essa, ter um formato, não é, que possa levar, como você falou, da palavra-chave do dia, né? Iluminar. Né? Você tem que iluminar. Não adianta você ser iluminado se você não iluminar o caminho de outros líderes. Não adianta. É exatamente esse. Para que você quer luz para você? Tem que ter luz para os outros, né? O líder é isso, não é? Exato. Aí tem conceito de servidora, tem conceito de líder exponencial, tem conceito de líder com propósito, todos esses tipos de lideranças que tem aí no mercado hoje. Então é muito isso, viu, Alexandre? Eu creio que no nosso iBusiness Cast de hoje é apenas um de vários sobre liderança. Esse tema é fascinante, ele tem aí assunto para vários videocasts. Né? Vários videocasts. Maravilha, falando nisso, nosso tempo, né, se esgotando. Pois é, já estamos no final de mais um iBusiness Cast. Maravilha. Agradeço a todos, agradeço a participação de todos vocês e até o próximo iBusiness Cast. Forte abraço, Alonso. Forte abraço, Alexandre. Boa semana a todos. Tchau, tchau.